vamos elaborar mais um estudo aqui para agregar e aprimorar o conhecimento e o teu currículo de informações. Você que está na busca, você que está pesquisando, você que está procurando entender suas origens, o que foi modificado, tá? Quem assiste de primeira um ou dois vídeos do meu canal, às vezes sai engasgado como uma criança que foi falado nos vídeos anteriores, né? Uma pessoa que não está preparada ainda psicologicamente, mentalmente, para compreender. Então, às vezes, é difícil compreender de imediato, se choca com a verdade, né? Mas aquele que busca, insiste, persiste, após um tempo, a sua mente consegue se desintoxicar, vamos dizer assim, do sistema religioso, certo? Muita coisa foi modificada e eu já tenho feito vídeos, vários e vários vídeos no canal falando de cruz, falando da crucificação, tá? Os crentes gostam de cantar, os evangélicos, né? Na cruz morreu o Salvador, na cruz ele deu a vida por mim. E na verdade o verdadeiro Messias nunca morreu na cruz, certo? Nunca foi crucificado. Ele foi levantado no madeiro, certo? Há uma diferença. O que isso destaca? O que isso influi na salvação? Bom, na salvação em si do homem, nada. Mas é para você entender que muitas coisas é um passo, é uma pista para você compreender que houve manipulação. Então nem tudo dá para se acreditar, nem tudo, tá? Por quê? Se você ignora essas coisas, indiretamente você está venerando de tabela ou dividindo o seu louvor, a sua veneração a seres sugadores, aproveitadores, sabe? Que se camuflam na religião e através dos seus símbolos eles sugam sua energia vital, a sua fé, a sua espiritualidade em si através, tá, desses símbolos. Então, como Salomão, né, corrompeu lá no começo, eu vou explicar mais para frente aqui, assim se sucedeu a Igreja Católica e todo o sistema, não importa qual eles, o sistema religioso provém da mãe, que é chamado de grande prostituta. Então vamos lá, eu já conto com a sua participação, deixando o seu like, comentando e compartilhando com o máximo de pessoas o possível para valorizar esse trabalho aqui realizado no meu canal, né? O pessoal aí tem compartilhado a questão de pegar o vídeo e repostar em outros canais. Pessoal, não faça isso não, por favor, na humildade. Estou aqui lutando para agregar pessoas nesse canal, é dificultoso, certo? Mas entendo, tá, o objetivo de todos. Vamos lá então. Como você vê aí, tá? O verdadeiro Messias não morreu assim de braços abertos. Ele morreu assim, tá? No madeiro. Qual que é a influência disso? Qual que é a modificação disso? Para isso eu indico já o meu canal aqui, tá? Se você colocar, como eu falei aqui, ó, tem as abinhas, né? Quando você chega aqui, você chega com esse visual aqui. Aí você põe vídeos, né? Tem essa aqui e tem aqui a abinha playlist, né? Tudo separadinho. Ah, eu quero saber se o irmão fala de batismo. Então tem aqui, ó, playlist sobre... cadê? Aqui, ó, batismo, embaixo. Quero saber sobre arrebatamento. Quero saber sobre partir do pão. Olha quantos vídeos. 10 partir do pão. Já falei 7 vídeos sobre arrebatamento, sobre anjos, tá? Sobre macumba. Enfim, tá tudo separado, ó, a maçonaria e o cristianismo. Então, quando você digita aqui, né, sobre a cruz, deixa eu ver aqui, eu tirei sem querer aqui, tá? A cruz, vamos ver aqui se dá certo aqui. E põe Enter, tá? Você vê que eu já falei várias vezes desse assunto, ó. A maldição da cruz no meio evangélico, que muitos cantam, louvam, né? Na cruz morreu o Cordeiro inocente, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, né? Seguirei, eu levarei a minha cruz. Cruz é um símbolo pagão, é um símbolo cabalístico. Até coloquei a fala de um satanista luciferiano, tá? Expondo isso para vocês, uma informação verídica. Ó, o Salvador não foi crucificado.
mais uma das mentiras da igreja de Roma, a cruz do deus Tammuz e tal. Então você tem que pesquisar quem é o deus tal ou Taú, certo? Tem mais aqui, ó. O deus Taú, venerado por pessoas e evangélicos. Então, esse negócio de usar crucifixo como amuleto, ou igrejas que tem o símbolo da cruz, eu já falei que cruz é sinal de morte. Quando você está na rodovia, numa pista, tá? Viajando, você vê na beira do acostamento várias cruzes, é sinal que teve ali um acidente e pessoas morreram, houve fatalidade. Então eles colocam a cruz como um símbolo. Você vai no cemitério, então toda igreja, todo templo de pedra que contém a cruz, sinal que estão mortos no espírito, tá, pessoal? Então é um símbolo bem cabuloso. Ó, a origem do nome Jesus, porque ele é pagão, e o significado da cruz. Então tem vários temas aqui, ó. Tá vendo? Ó, Jesus foi o maior pecador do mundo, tal, na questão de ele tomar todos os pecados no seu corpo, né? Então eu quero que vocês assistam os demais vídeos, né? Não fica só nesse, tá? Garimpa aí e vamos continuar aqui para vocês entenderem. Então, entendendo, tá? Que não é Jesus, e sim Yahusha. Jesus é romanizado, é europeizado pelos falsos judeus askenazes de pele branca, tá? Junto do concílio de Nicéia e Constantino, Augustinho de Hipona, que corrompeu a Torá, e tantas demais histórias mais profundas, tá? O Salvador Messias era negro, hebreu e aldim, certo? Nada tem a ver com grego. Quando a Bíblia sai dos pergaminhos hebraicos e passa a ser Vulgata Latina e Septuaginta, ele adere por Constantino, tá? Por Jerônimo, os deuses, os nomes foram modificados, agregoriados. Todos os personagens de profetas, cidades, nomes de discípulos receberam títulos dos deuses da Grécia. Então isso é chamado, tá? Me foge agora o nome. Sincretismo. Pronto, agora me veio. Sincretismo e secretismo. Isso aconteceu e já acontecia desde lá da Torre de Babel, da Babilônia, conforme foi passando o Egito, sabe? E de tempo em tempo, os demônios camuflados na religião, eles mudam os seus nomes. Eles personificam os seus nomes, tá? Tanto é que o nome Jesus já se chamou Iesu, Iesou, né? Iesus. Tem vários títulos para chegar no aportuguesado Jesus. Lembrando que não existe letra J no hebraico, nem no grego e nem no latim. Então, o significado de estar com os braços estendidos vem daqui, ó. Tá vendo? Quem é essa? Já existia uma espécie de cruz lá no Egito, chamado a deusa Ísis, tá? E nós vamos entender esse próprio símbolo aqui, ó, das asas, em várias, vindo do zoroatrismo. Por isso que eu digo que a Igreja Católica, no Concílio de Nicéia, ela pegou um pouquinho de Cabala, ela pegou um pouquinho de Talmud, ela pegou um pouquinho do Livro dos Mortos do Egito, quando fez os 10 Mandamentos, né? Ela pegou um pouquinho de zoroatrismo, que era a doutrina celtas da época, os magos, as bruxas, as wiccas, certo? E a cruz ela foi modificando. Os primeiros formatos eram assim. Depois, até chegar a propriamente a cruz cristã, ela passou-se, como o nome foi modificado, o símbolo também, tá? Então é referência. E o que era o significado da primícia da cruz? Tá vendo? Comparado a um órgão genital, né, da própria mulher, porque o ventre da mulher é um portal que traz, entre aspas, almas para esse mundo, né? A serpente no Éden descobriu que, enganando Eva, ela traria, né, demônios para essa dimensão, como foi o caso de Caim, né? Enfim, depois os anjos tiveram essa intenção, 200 sentinelas, e tomaram as mulheres para si e tiveram gigantes, heróis de fama. Então, esse símbolo aqui tem um significado, tá? De chave, tá? Significado, tá? De dimensão. Entendendo isso, tá?
vamos ver a sincronia de todas essas cruzes. Eu poderia falar da cruz de Malta, eu poderia falar... Bom, tem diversos tipos de assunto envolvendo cruz, tá, pessoal? Eu vou procurar resumir. Então, como eu disse aqui, vários vídeos meus citados. Não se assuste, não se engasgue, tá? Percepção é citado aqui no livro de Apocalipse 17:5. Na sua testa está escrito o nome Mistério. A Grande Babilônia, a mãe das prostituições. Outras traduções diz mãe das prostitutas, que aí já vai envolver todo o sistema evangélico, inclusive o protestante, que é a igreja evangélica que muitos frequentam. Ela pode ter obras filantrópicas de caridade, seja Deus e Amor, Comunidade Cristã, Congregação, Nova CCB, né, Mundial, Plenitude, Maranata, Batista, enfim, todas elas recebem título de prostituições, de prostituta. Por quê? Porque quando Martinho Lutero rompe, ele traz esses nomes pagãos corrompidos, certo? E todas as abominações da terra. Então, como foi com Salomão, né? A Igreja Católica fez o mesmo pecado do rei Salomão. Ou seja, ela foi lá e buscou nos deuses à volta, mais antigos, e ecumenismo. Juntou tudo e sincronizou, né? A palavra sincretismo é de sincronizar os deuses pagãos personificados dentro da Bíblia. Então, por isso que hoje muitos não conseguem separar o Partido Pão, que veio do mitraísmo, tá? Ah, mas o Messias fez, está na Bíblia, Jesus fez, né? Yahshua fez. Não. Isso é a grande prostituição de Roma, que muitos não conseguem ter essa percepção. Tá certo, pessoal? O verdadeiro sentido, como foi falado do Partido Pão, é repartir a palavra, é repartir os ensinos, né? Ou ajudar o necessitado, o faminto, o provado, o morador de rua. Isso é o Partido Pão, é ter zelo. Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu tive frio. E não é comendo um pãozinho sem fermento e tomando um vinho ou suco de uva que significa, que dá sentido. Tá? Não adianta você fazer esse Partido Pão ou a Santa Ceia e você não ajudar o seu semelhante, o seu próximo, certo? Estender as mãos, certo? Não anunciar a palavra para alguém, julgar aquele ali é drogado, é um pecador, é isso. Você está negando o pão. Então vamos lá. Salomão fez o mesmo pecado fundando a Goétia, né? Já trouxe vídeos aqui, os 72 demônios, tá? Que Salomão ele trouxe em suas artes mágicas. Então, esses 72 demônios da Goétia, da bruxaria, o Salomão lá do Eclesiastes, o Salomão do Provérbios, o Salomão do Cantares, o mesmo Salomão da Bíblia. E é isso aí mesmo. Ele já era a figura ilustrativa dos 72 demônios, esses montes de nomes promovidos pela religião para dar para o Criador, para o Altíssimo, e para o seu próprio filho. Aí uns vão chamar de Yeshua, Yahuwah, né? Elohim, Adonai, Hashem, tem vários títulos. Então é meio perigoso isso aí, né? Já trouxe vídeos aqui explicando muito bem isso, tá? Sobre os símbolos, sobre a Goétia, que está espalhado em praticamente tudo, né? Tudo hoje tem Goétia. Por isso que os artistas consagram, por isso que as marcas, empresas prosperam. Por quê? Porque tem Goétia, inclusive no meio do sistema religioso. Claro, você acha que o sistema religioso vai escapar disso? Tá? Tudo tem Goétia, ó, representando o olhinho de Horus, o T do Tamu, que estamos aqui abordando, né? Do Tal. Aqui, ó, tá vendo? Tudo tem, ó, o Sol da Justiça, que é o Mitra, Amon-Ra, Invictus, né? Eu não sei nem o que é isso, então. Por você ver o tanto que você está sendo uma marionete fácil de ser manipulada, porque não sabe e não tem interesse de saber. Então, com certeza você vai ser muito bem conduzido como um ventríloco, né? Sabe aquele bonequinho que o homem põe a mãozinha, controla ele? É assim, o sistema religioso te controla. A Goétia está espalhada também, inclusive em toda a mídia, como eu falei. Tudo tem a representação do olho de Horus, né?
o olho que tudo vê. Vamos continuar. Então aqui sobre a cruz, para a gente não perder, certo? Vamos buscar a fundo a origem, para você entender isso, que tem um paganismo por trás de tudo isso, tá? Cruz sempre foi símbolo maligno. Já falei nos vídeos passados de Moisés levantar uma serpente. Você acha mesmo que era a tipologia, a simbologia do próprio Salvador na inspiração de uma serpente? Que eu saiba, as páginas da Bíblia sempre chamou ele de cordeiro, ovelha muda ou matadouro, certo? Nunca foi símbolo da serpente, mas as pessoas dão um pouco de importância. Ah, isso não quero saber, não tem nada a ver. Então, continua distribuindo o teu louvor de tabela a demônios. E você mesmo fala que lá na denominação religiosa eles usam o linguajar. Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Aqui nós falamos, o Altíssimo não divide. Se você fala disso e dá pouca importância, então você acaba sendo hipócrita, certo? Por quê? Porque você está dividindo a glória que seria somente para o Altíssimo a esses tipos de paganismo. Vamos continuar. Aqui nasce então o começo desse vídeo, tá? Isso aqui é um símbolo já muito antigo. Isso aqui nada mais deixa de falar. Eu não achei, tem gente que fala, não achei provas concretas nos seus vídeos, não achei palavra. Isso aqui é documento, pessoal. Se você não conseguir enxergar veracidade num vídeo tão bem elaborado, tão simplificado, mostrando para vocês, preciso de documento, tem desculpa para tudo, para não acordar, para se manter na mentira. Ó, asas é o símbolo, tá, do zoroatrismo, símbolo dos anjos caídos, símbolo dos Anunnakis, símbolo da própria cruz, do próprio Taú, certo? Olha, vou traduzir aqui porque está em inglês. Vamos ver aqui se eu consigo. Não, agora foi. Olha lá. Persépolis. O nome desse símbolo é Faravahar. Faravahar é um símbolo mais conhecido do zoroatrismo. Então a religião católica que criou a Bíblia. Criar a Bíblia, ela não criou os pergaminhos. Ela não criou os códigos do palearcaico, ela não criou, tá, os rolos, tá, escrito em hebraico, ela criou a Bíblia. Então fica aí a diferença para você entender que Bíblia não é sagrada. Sagrada eram os pergaminhos. A Bíblia contém partes dos pergaminhos, resíduos dos pergaminhos. Muita coisa foi excluída, que é chamado livro apócrifos, que significa livros secretos, segredos. Então o zoroatrismo faz parte da própria escritura, certo, pessoal? Tá aqui, ó, religião estatal do antigo Irã. Como Salomão fez, a Igreja Católica fez. Então o Faravahar, tá? Aqui vários símbolos, se você pesquisar. Inclusive eu já vi logotipo, slogan de igrejas evangélicas contendo essas asas, tá? Já vi documentos. Então fica bem claro, não tem como você dar desculpa nos meus vídeos, falar não entendi, esse irmão tá caçando piolho, esse irmão tá viajando na maionese, esse irmão tá inventando coisa, esse irmão tá de perseguição. É você que não quer enxergar. Tá vendo? Ó, sempre no alto da pirâmide. Quem construiu as pirâmides? Uma força espiritual, os Anunnakis, os antigos demônios, e as asas abertas, né? Bem a ilustração de como se fosse o Crestus, chamado Cristo, como você conhece, tá? O Jesus, lá no alto, né? Lá no Rio de Janeiro tem algo similar lá, bem no alto, para todo mundo ver, contendo o solzinho, sol da justiça, sol da justiça, né? O Amon-Ra, o Tammuz, Invictus. Essa é a deusa Ísis, que inclusive já trouxe vídeos aqui da Aline Barros se vestindo dessa deusa pagã, certo? O que tem a ver com Jesus e o símbolo do T? Já disse que o verdadeiro Messias foi pendurado assim, e não assim, certo? Que isso muda na sua salvação? Claro que muda, mostra que não tira a sua salvação, mas mostra que a Bíblia tem manipulações.
que a Bíblia tem paganismo envolvido, que a Bíblia tem os deuses ecumênicos do passado, tá? Faravahar, ou ainda é um dos mais conhecidos símbolos dos povos iranianos e do zoroastrismo, a primeira religião do Irã, anterior à conquista muçulmana do Irã, e do nacionalismo ariano. Há várias interpretações do seu significado, sem que exista um consenso universal sobre o assunto. No entanto, acredita-se ecumenamente que o Faravahar serve como uma representação do zoroastrismo simbólico, tá, do Fravahash. Eu não vou ler inteiro aqui. Ó, o anjo guardião de cada indivíduo, que envia um Urvan. Então vai entrar nas questões aí do zoroastrismo, né? A Cabala, o Talmud. E veja que não é só Ísis, né? Esse aqui, os seres antigos, né, do Egito, na mistura dos anjos caídos lá, narrado pelo livro apócrifo de Enoque, que foi descartado da própria Bíblia, de entrar dentro da Bíblia, e é citado no Novo Testamento por um dos discípulos, tá? O livro de Enoque. Ele narra, tá, seres que contaminaram com mulheres. Então nasceram essa anomalia, tá? Esse quimerismo. Então a gente conhece o Anubis e a gente conhece o Horus, né? Que era uma espécie de chacal, metade cachorro, metade humano, né? Metade águia, metade humano, rosto de águia, né? E já tinha a cruz pagando o Egito, tá vendo? O início dela tinha esse formato, ela foi modificando com o tempo até chegar ao T do Taú que muitos conhecem hoje em dia, tá vendo? Tá aí, ó, as imagens não deixam mentir. Inclusive tem um filme, né, muito antigo que fala dos irmãos que lutaram, né, os deuses pagãos, e furou o olho de Horus, né, ele enxergava antigamente. Uma história mais ou menos assim, através dos efeitos da tela, né? Você acha aí no YouTube, viu? Olha aí a cruz. O que você tá achando aí desse vídeo aí? Interessante? Pois é, ali, ó. Tá vendo? Esse é o formato da cruz antigamente. E assim como a cruz foi modificada, os nomes foram modificados, os profetas, né? O nome da cidade não é Jerusalém, não é Israel, né? Enfim, nós sabemos que houve muita implantação de várias coisas para deturpar as coisas, né? Ó, lá da época do Egito. E você encontra isso também muito em templo maçônico, loja maçônica. Essas alegorias, né? Certo? Ligado tanto à cruz egípcia, tá? Como ao deus Tammuz, como ligado a Ísis, e também o olho que tudo vê, o Horus, o olho lá da pirâmide, tá? Os Illuminatis, Illuminatis, tá? Senhores do mundo, nova ordem mundial. Como eu falei, trouxe vídeos aqui, ó, a marca da serpente em todos os lugares do mundo, demonismo explícito. Então, vale você pesquisar esse título aqui, ó, e estudar ele, tá? Já faz 10 meses que eu coloquei ele e ele abre bastante um campo. Deixa eu ver quantos minutos tem. 22 minutos, é rapidinho. Ele abre um campo de informações que vai agregar para vocês, certo, pessoal? Então, não é novidade. Eu só estou abordando isso novamente porque pessoas ainda têm dificuldade de compreender isso, tá? O símbolo do zoroastrismo, né? As asas com uma adaga aqui, um punhal, né? E o símbolo de Horus Boros, né? Ou as duas serpentes. Sabe onde que você vai encontrar a referência disso aqui, ó? Que está em todo lugar? Vamos abrir o olho agora? Veja aqui, ó. O sexo, o órgão genital do Baphomet. Hermafrodita, né? Além de ser um animal, um homem, meio animal, né? Ele tem essa anomalia, meio que feminino, representando também a nova geração de transgêneros, enfim, eu não vou entrar nessa questão, que é bem sensível e delicada,
contendo asas, né? Então tem toda uma alegoria. Fogo sobre a sua cabeça, o fogo vai descer nessa igreja, o fogo vai tomar o povo, cuidado, hein? E o seu órgão genital contém Horus Boros, e essa adaga ou esse obelisco que é colocado em templos, tá vendo? Vamos seguir aqui para você ver, ó. Olha aí o símbolo colocado, símbolo da medicina, símbolo do caduceu, símbolo da... é o brasão das profissões, né? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. É da medicina, é da enfermagem, é da nutrição, é da veterinária, da fisioterapia, da farmácia, da odontologia. Tem serpente em tudo, né? O pintinho do Baphomet tá em todo lugar. Então vamos entender aqui, tá? Esse símbolo continua sendo pagão, certo? O verdadeiro Messias não foi pendurado na cruz. Então chega de fazer esse símbolo da cruz, chega de carregar crucifixo. Eu canto rap e tem muitos rappers que gostam de usar para ser chavão, para ser estiloso, o símbolo da cruz, o crucifixo no peito, né? Larga a mão disso aí, isso aí é paganismo, pessoal. Falta estudo, falta informação. Lembra no livro de Oséias, o povo perece por falta de entendimento. Então, entendimento não falta, é que vocês ignoram, né? A gente está trazendo aqui, tá vendo? Vamos lá. Aqui eu poderia esboçar um pouquinho leve sobre os Cavaleiros Templários. Quem são os Cavaleiros Templários e o que tem a ver a história da Igreja Católica, ou seja, do próprio cristianismo, com a maçonaria, tá? A qual criaram esses tipos de tropa, né? Para matar Ialdins, não cristão, Ialdins. Lembrando que cristão é uma palavra pagã também. Então, os discípulos nunca foram chamados de cristãos, tá? Eu não considero cristão, eu sou Ialdim, Ialcha, certo? E a cruz, tá? Está ligado à mortandade de muitas pessoas do passado. Os Ialdins que sofreram nas Santas Cruzadas, tá? Pela Igreja Católica, que matava em nome da fé. Então tá aí, mais uma vez provando que através do símbolo da cruz houve muita mortalidade, mortandade, certo? Fatalidade, certo, pessoal? E vocês continuam ainda colocando esse símbolo da morte em templos, em dizer, cantar e chorar, na cruz morreu o Cordeiro Inocente, foi por mim que morreu na cruz, ele me deu sua vida na cruz. Não, o verdadeiro deu a vida no madeiro. Tem uma diferença e é importante você saber. Se você nunca procurar saber essas coisas, você vai viver alienado, certo? Então tá aqui, ó, a diferença. Tem uma diferença de ser pendurado assim e assim, né? Com as mãos, certo? As imagens, embora ilustrativas, mas elas ajudam a você raciocinar melhor, expandir o conhecimento melhor, certo? Quase terminando aqui esse vídeo, né? Como se fosse o Messias e os dois ladrões na cruz, né? Na cruz não. Tá vendo que o paganismo insiste em ficar na boca da gente? Eu erro também, pessoal, não sou perfeito, certo? Os três lá no madeiro. Pronto, corrigi. Os três no madeiro. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? As passagens que falam de madeiro, tá? Ele mesmo, sendo o Messias, disse que fazem mal ao madeiro verde, né? Ele não disse a cruz. Então, esse negócio de toma a tua cruz e anda, não é você ser crucificado. Eu fui crucificado com Cristo, não. Veja aí os símbolos. Eu poderia terminar aqui com uma série de vídeos de várias igrejas, tendo o T de Taú, o deus do Tamuz, o T de Tal, né? O T dos Cavaleiros Templários, né? Poderia dar várias imagens aqui, mas acho que não é necessário. Eu acho que aqui é uma igreja universal, símbolo da quadrangular, igrejas, Assembleias de Deus, enfim, batistas, presbiterianas, maranata, com exceção da CCB que não usa imagens, né? Mas usa os hinos que canta, que fala da cruz.
dá na mesma, né? É uma forma de camuflar visual, mas sonoramente eles professam o Deus Tammuz, o Deus Taú, certo, pessoal? Olha lá, bem na ponta, certo? Igreja quadrangular. Então tá aí, se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu conto com a sua participação, colaboração, deixando o seu like e compartilhando com o máximo de pessoas o possível. Fazendo assim você ajuda e estimula o canal a crescer, ao robô entender que o conteúdo tem relevância e passa a indicar para mais pessoas, a germinar mais o vídeo. Eu não ganho nada pedindo like, eu não ganho nada pedindo o joinha, os comentários. Eu só quero que a mensagem chegue com a intenção de despertar as pessoas.